Bom, pessoal, então vamos, né, seguindo aí para o nosso quarto vídeo. Voltando aqui, ó, só para a gente relembrar, então nós vimos aqui o exemplo, né, dos triângulos semelhantes. Só para a gente fechar o raciocínio aqui, então, como eu não consigo transpor essa barreira, eu vou fazer então a marcação deste ponto, deste aqui, que é o centro, né? Depois eu vou definir este ponto e este ponto, formando então um triângulo que é proporcional a este, ou seja, eles são semelhantes. Se a gente observar aqui, ó, nessa informação aqui, só um minutinho aqui, olha só, observando a figura, podemos concluir que o triângulo ACB, que é, né, esse triângulo maior aqui, ó, o C está lá em cima e o B aqui. E DCE, que é, ó, DC está lá em cima e E aqui, são semelhantes, né? Então, eles são semelhantes. Então, é dessa forma, através da semelhança dos triângulos, que eu consigo descobrir ali e transpor a medida. Bom, seguindo o nosso próximo exemplo aqui, determinação de um ângulo entre dois alinhamentos quaisquer. No caso anterior, lá do transposição dos obstáculos, o triângulo era um triângulo isósceles, onde as linhas possuíam tamanhos iguais. Neste exemplo aqui, ó, a gente tem a linha 1, a linha 2, elas são de tamanhos diferentes, elas são de comprimentos diferentes. Essa daqui, por exemplo, ó, ela mede 11 e essa daqui ela mede 12. Então, através desses dois alinhamentos, alinhamento 1 e alinhamento 2, nós conseguimos descobrir qual é este ângulo alfa aqui, ó. Então, o objetivo desse exemplo é descobrir o ângulo através de dois alinhamentos partindo do mesmo ponto. Então, a linha 1 e linha 2 têm comprimentos diferentes, né? Comprimento aqui, ó, né? Aqui e aqui. E aí, nós temos, então, a distância entre a linha 1 e a linha 2, no caso aqui, ponto A e ponto B, nós temos esse Dzinho aqui, ó. Esse Dzinho, ele é chamado de corda, que representa a distância entre A e B. Então, se nós levarmos em consideração o comprimento da linha 1 e o comprimento da linha 2, mais a distância Dzinho, que é a corda, nós conseguimos descobrir qual é este ângulo aqui. Então, é isso que nós vamos ver agora nesse exemplo. Então, vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Procedimentos. Procedimento. Medem-se duas distâncias iguais ou diferentes, cada uma sobre o alinhamento, né, que define o ângulo. Marcam-se os pontos A e B. Então, marcam-se os pontos A e B. As duas linhas, né, estão aqui, duas linhas. Uma tem comprimento 11, outra tem comprimento 12. E a distância entre eles, que é a corda. Então, a corda é isso aqui, é o Dzinho. Casos a considerar, né? Se as distâncias que definem os pontos A e B forem diferentes, então, né, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Nós vamos utilizar o ângulo, né, o ângulo de alfa é igual ao arco do cosseno. O que é o arco do cosseno? Depois eu vou mostrar para vocês na calculadora científica. É o cosseno menos 1. É a função inversa do cosseno, que é o arco do cosseno. É o cosseno menos 1. Então, o ângulo é igual ao arco do cosseno, abre parênteses, L1, né? Ou seja, a linha 1 ao quadrado mais a linha 2 ao quadrado, menos a corda, ou menos o Dzinho, que está aqui, ó, ao quadrado, dividido por 2 vezes a linha 1 e linha 2. Por que nessa fórmula considera aqui dividindo por?
1 dividindo por linha 2, dividindo por linha 1 e linha 2, porque elas têm comprimento diferente. Se elas não tivessem comprimentos diferentes, a gente não precisaria de considerar as duas linhas aqui embaixo. Nós vamos ver no outro exemplo aqui, ó, nesse exemplo aqui mais abaixo. Então, quando essas linhas elas são de comprimentos diferentes, nós vamos utilizar esta fórmula do arco e cosseno. Agora, se, né, no caso, a lei dos cossenos, se as distâncias, vamos pegar aqui uma outra cor, se as distâncias, se elas forem iguais, se as linhas forem de mesmo tamanho, nós vamos considerar outra fórmula. Nesse caso aí, ao invés de utilizar o cosseno, nós vamos utilizar o seno. Deixa eu só apagar isso aqui para a gente, só para subir aqui. Então vamos lá, ó. Nesse outro exemplo, considerando que as linhas são iguais, neste caso aqui um triângulo, por exemplo, isósceles, né? Ó, triângulo isósceles. Isso significa que esta linha é do mesmo tamanho que essa. Então nós temos aqui um ângulo formado, aqui, um aqui e outro aqui. Mas o que nos interessa é isso aqui, ó, este ângulo aqui. Então, veja bem, quando essas duas linhas elas têm o mesmo tamanho, nós vamos utilizar esta fórmula aqui, ó. Então, o ângulo, né, o ângulo alfa é igual a 2 vezes o arco do seno, que é a função inversa do seno, né, seno menos 1. Abre parênteses, Dzinho, que é aquela corda, né, ou distância. Neste caso aqui, ó, aonde que está o D? Ó? O D está aqui, ó. O D está aqui. O D é essa linha aqui, ó, do triângulo. Por que está D2, D2? Porque está dividido no meio, mas esse aqui é a distância entre o ponto A e o ponto B, entre a linha 1 e linha 2. Então, observa aqui comigo que essa distância aqui, ela é dividida por 2 vezes L. Por que 2 vezes L? Porque as linhas elas são de mesmo tamanho. Se você observar aqui, ó, por exemplo, ó, vamos pegar aqui uma outra cor, ó, se você observar, aqui a gente tem 2 vezes L. Aqui nós temos 2 vezes L1 e L2. Claro que tem que ter L1 e tem que ter L2, porque as linhas da figura, ela é diferente, elas são diferentes, tamanhos diferentes. Aqui não, aqui a gente tem que ter só apenas 2 vezes a linha. Por quê? Porque a linha ela é de mesmo tamanho. Então, tanto essa linha tem o tamanho, quanto essa aqui o mesmo tamanho. Elas são de tamanhos diferentes. Então, são duas fórmulas que nós vamos utilizar para situações diferentes aí. Aqui, quando as linhas são de comprimentos diferentes, aqui, quando as linhas têm o mesmo tamanho. Ok, pessoal? Então, vamos encerrar esse vídeo por aqui e vamos para o próximo.